Se esse fosse o fim da minha vida, eu realmente não sabia se existia algo além. Eu sei o que me disseram, mas ninguém sabe as respostas para essas coisas. Comecei a pensar em mim mesmo quando era um garotinho de novo. Eu conseguia ver tudo o que aconteceu comigo desde que eu era pequeno, até agora. Encontrei alguém que amei como esposa, tive 3 filhos. Pensei, vivi uma vida realmente boa e sou grato por isso. Gradualmente comecei a sentir cada vez menos dor e desconforto. Senti como se alguém estivesse puxando um cobertor até o meu peito e eu estava ficando aquecido. Respirei o máximo de ar que pude. Meus olhos se fecharam. Eu estava inconsciente. Este episódio conta com o apoio da Associação Internacional de Estudos sobre Experiências de Quase-Morte. A AIANS é a principal organização de pesquisa sobre experiências de quase-morte e fenômenos relacionados. Participe da conferência anual da comunidade IANS no Dia do Trabalho. Visite ians.org para saber mais. Meu nome é Eva Metcham. Nasci em Salt Lake City, Utah. Tive uma infância maravilhosa. Meus pais eram pessoas gentis e amorosas. Eles se importavam um com o outro. Eles se importavam com seus 2 filhos, minha irmã e eu. Eles faziam a gente trabalhar. Eu era o menino que limpava a neve para todo o bairro. A gente vivia ocupado e aprendeu a ter uma boa ética de trabalho. As coisas ficaram difíceis em Utah. Então meu pai foi obrigado a procurar trabalho no sul da Califórnia. Eu estava trabalhando em um posto de gasolina e o dono desse posto estava procurando alguém para comprar o posto e assumir o negócio. Meu pai e minha mãe se juntaram e compraram o negócio. Eu praticava esportes no ensino médio e assim que terminava às 6 horas ia direto para o posto de gasolina. Eu só terminava e fechava o posto às 10 horas da noite. Era um lugar divertido para trabalhar. Aprendi tudo sobre carros. Eu reconstruía motores. Com o tempo, por causa da minha experiência automotiva, fiquei muito interessado em peças e acessórios automotivos, que eram um grande negócio na época. Meu primeiro emprego foi como gerente nacional de vendas de uma organização que fabricava acessórios para Pep Boys, Walmart, Sears. Com o tempo, me tornei vice-presidente de operações de uma organização que fabricava peças para caminhões e carros. Eu tive que me mudar para diferentes lugares pelo país. Uma dessas mudanças me levou para os estados das Montanhas Rochosas. Eu morava de um lado da montanha e trabalhava do outro lado da montanha. E uma noite, fiquei até bem tarde. Era em março. Eu estava dirigindo pelo topo da montanha. O gelo tinha começado a se formar por causa do derretimento na estrada. Enquanto eu dirigia meu carro por uma pequena elevação, vi um cervo nos faróis. Então, rapidamente virei o volante para a esquerda para desviar do cervo. E assim que passei, virei o volante de volta. E o carro não respondeu. Eu bati num caminhão. O caminhão bateu bem atrás da roda dianteira, do lado do motorista. Ele cortou o veículo daquele ponto até a lanterna traseira direita do meu carro. Tudo do lado esquerdo do veículo tinha sumido. Havia mais de 300 fraturas na minha caixa torácica.
Meu joelho direito bateu no painel e empurrou a cabeça do fêmur através do meu quadril. Então eu estava um desastre. Eu estava deitado no chão do carro. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido. Estendi a mão e tentei me mover, me puxar de volta para o que eu mal conseguia ver agora, o banco do veículo. Percebi que realmente não conseguia me mexer. Todo o lado esquerdo do meu corpo não funcionava. Enquanto eu tentava me mover, percebi que havia algo errado com a minha coluna também. E eu senti tudo da região média do tórax para baixo sumir. Tudo. Tudo abaixo disso simplesmente ficou dormente. E eu me lembro de pensar, meu Deus, vou ficar paraplégico. Havia pessoas ao redor. Elas falaram comigo. Tinham mandado alguém até uma fazenda próxima para fazer uma ligação telefônica. Mas fica pelo menos 35 minutos de um hospital pequeno. Não sabemos quanto tempo vai levar para mandarem uma ambulância até onde estamos. Está incrivelmente frio. Estou começando a tremer. Eu me sentia muito sozinho. Continuei ficando cada vez mais fraco. Sem que eu soubesse, meu baço estava gravemente rompido. Eu estava perdendo sangue. A dor começa a aparecer. Estou em agonia. Minha respiração estava difícil. Era muito difícil conseguir ar suficiente para encher meus pulmões. Eu senti que aquela poderia ser a minha vida. E se aquele fosse o fim da minha vida, eu realmente não sabia se existia algo além disso. Eu sei o que me disseram, mas ninguém sabe as respostas para essas coisas. Comecei a pensar em mim mesmo como um garotinho de novo. Consegui ver tudo o que me aconteceu desde que eu era criança, até encontrar alguém que amei como esposa. Eu tive 3 filhos. Eu pensei, tive uma vida muito boa e sou grato por isso. Comecei a sentir cada vez menos dor. Senti como se alguém tivesse puxando um cobertor até o meu peito e eu tivesse ficando aquecido. Respirei o máximo de ar que pude. Meus olhos se fecharam. Eu estava inconsciente. Eu acordei. Eu estava deitado em algum lugar que eu realmente não conseguia compreender. Não parecia com nada que eu já tivesse sentido antes. Era quase como se houvesse uma névoa densa presa ao chão. Eu me empurrei para cima. Olhei ao redor. Era como se fosse um céu noturno. Só que, ao olhar para cima, eu conseguia ver a galáxia Via Láctea. Bilhões de estrelas. Era uma visão incrivelmente bonita. O firmamento onde eu estava de pé se estendia até o infinito. E, ao olhar adiante, vi um grupo de seres etéreos. Eles eram brilhantes, reluziam uma luz branca e intensa. E esse grupo me chamou. Eu não ouvi uma voz. A ideia simplesmente apareceu na minha mente. E assim que aceitei essa ideia, comecei a me mover rapidamente na direção daqueles seres. Quando cheguei até eles, eles me cercaram e senti um amor avassalador, aceitação. Senti o amor profundo que une todas as coisas e que cura todas as feridas. O amor é o maior poder do universo. Foi assim que a criação foi feita, através do amor.
Tudo que eu tinha ouvido antes sobre ser julgado não fazia parte do que eu estava experimentando. De forma alguma, me fizeram sentir que eu tinha feito algo especial. E esses seres me abraçaram e enviaram energia e amor para mim. E eu senti esse amor incrível que estava em toda parte ao meu redor, através de mim e dentro de mim. Esse era o meu verdadeiro lar. O mais interessante era que tudo aquilo com que eu estava preocupado momentos antes, todas as coisas que eu estava fazendo no trabalho, mudar de novo, comprar outra casa e vender a antiga, todos os detalhes pelos quais todo ser humano passa, de repente não tinham mais sentido. E eu tive a sensação de que, acontecesse o que acontecesse a seguir, tudo ficaria bem. Tudo ficaria bem. É uma sensação incrível se ver livre de todos os problemas, de todas as dores de cabeça, de viver em uma existência tridimensional. E eu pensei, morrer é realmente fácil. O difícil é viver. Eu tive a ideia de que eu poderia ficar ou escolher voltar. Mas a escolha era minha para fazer. E eu estava em um dilema. Eu não sabia o que fazer. Me peguei pensando nos meus 3 filhinhos e na minha esposa. Como eu realmente gostaria de vê-los crescer e ver como as vidas deles iriam se desenrolar. E quando pensei nisso, fui lançado de volta para o meu corpo. Meu corpo estava deitado naquele carro. E estava congelando. Eu estava tentando espremer meu espírito de volta para esse corpo quebrado. E ao fazer isso, toda aquela agonia da dor voltou. E eu me vi gritando. Quando abri os olhos, vi que os socorristas já estavam lá, e eles estavam. Usando o desencarcerador para arrancar a porta do lado direito e retirar o teto. Aquilo estava sobre a minha cabeça para que eles pudessem colocar uma prancha e me amarrar nela, assim poderiam me tirar dali. E cada movimento era insuportável. 4 deles me levantaram. Eles me levaram imediatamente para uma ambulância que já estava esperando. O pequeno hospital que ficava no pé da montanha, eles têm muitos acidentes que acontecem nessa região. Eles tinham decidido que iriam aprimorar o atendimento médico, que iriam montar uma equipe de trauma. Na noite do meu acidente, eles tiveram a primeira reunião da equipe de trauma. Então todos os médicos estavam lá. E eles souberam que tinha acontecido um acidente, que estavam trazendo um paciente, e todos estavam lá para me receber. Fui levado às pressas para a sala de cirurgia. Os médicos me disseram que eu tinha 3% de chance de sobreviver aquela noite. Todos aqueles médicos voltaram e todos trabalharam em mim. Eles trabalharam por muitas horas para salvar minha vida. Eles eram cirurgiões incríveis. Eles fizeram tudo o que podiam para garantir que eu sobrevivesse. Então eu era muito grato a eles. Depois da minha experiência de quase morte, minha vida mudou. Ela foi completamente transformada. Minha esposa e meus filhos se perguntavam quem estava morando com eles, porque eu simplesmente comecei a agir de forma diferente. Eu não agia mais como costumava agir. Comecei a trabalhar em mim mesmo, virei vegetariano. Mudei a maneira como fazia tudo. Só muitos anos depois, quando voltei a estudar, assistimos a um filme sobre experiências de quase morte. Foi aí que percebi que o que aconteceu comigo tinha um nome. Passei a estudar outras religiões.
Fiquei obcecado em descobrir tudo o que pudesse sobre o que todo mundo pensava sobre a vida após a morte. Estudei o Islã, estudei o sufismo, estudei tudo o que consegui encontrar. Nessa época, já tínhamos nos mudado para o Colorado, e o Colorado tem uma comunidade budista incrível. Eles têm uma grande stupa no alto da montanha. Eles têm uma universidade em Boulder, chamada Naropa. Ficou muito fácil para mim começar a aprender a meditar, frequentar aulas e estudar com os rinpoches e os sacerdotes. Percebi que não somos apenas coisas separadas. O dualismo da minha antiga religião não existe. Somos uma molécula de Deus. Somos parte desta criação. E todos, não importa quem sejamos, somos todos um só. Somos todos iguais. E então eu percebi que Deus está presente em absolutamente tudo, em cada pequeno lugar deste mundo. Nós dois sentados aqui hoje somos parte dessa criação. E não há separação entre isso. Quando você começa a pensar assim, a forma como trata os outros muda. Você aceita as pessoas, estejam elas trabalhando na luz ou na escuridão, não importa. Tudo faz parte da criação. Você não encontra Deus ali ou em algum outro lugar. Você encontra Deus dentro de si mesmo. Não há necessidade de correr pelo mundo tentando encontrar Deus. Você vai fazer isso e então vai voltar para casa e perceber que Deus sempre esteve dentro de você. E quando eu parti naquela noite, percebi que nós nunca morremos de verdade. Existe um lugar cheio de amor, de abundância. Aprendi que viver aqui é uma oportunidade incrível. A vida tem um grande significado e aprendemos grandes lições aqui. Lutamos para ganhar a vida. Lutamos para nos educar. Lutamos para nos dar bem uns com os outros. São as dificuldades que nos permitem enxergar o que há de bom. É preciso a escuridão para que possamos identificar a luz. Precisamos dessa experiência para nos mostrar de onde viemos e o quão maravilhoso é. Abrace essa oportunidade e aproveite ao máximo tudo o que puder.